Hello guys, welcome back. In today's lesson, we're gonna talk about the prefixes, suffixes, plus the quantifiers. Sejam bem-vindos, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai falar dos prefixos, sufixos e também dos quantificadores da língua inglesa. Vamos lá, então? Primeira coisa que eu vou falar é o que são os prefixos e sufixos e o porquê deles serem tão importantes. Bom, os prefixos e sufixos são elementos que a gente pode anexar a palavras e, dessa forma, alterar ou adicionar algo ao seu significado. Portanto, pessoal, quando a gente se deparar com uma palavra que a gente nunca viu antes, mas que a gente consegue identificar qual que é a palavra base e qual que é o seu afixo, afixos são prefixos ou sufixos, a gente consegue inferir o seu significado. Portanto, o conhecimento de prefixos e sufixos é extremamente útil para a gente expandir nosso vocabulário na língua inglesa. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Por exemplo, se um dia a gente se depara com a palavra washable e a gente não sabe o que ela significa, mas a gente consegue identificar aqui que a palavra wash, ela é o verbo to wash, que significa lavar. E a gente também consegue identificar que ela tem um sufixo able. E a gente sabe que esse sufixo transforma verbos em adjetivos. Então, washable está transformando o verbo lavar em algo adjetivo. Qual que é o adjetivo de lavar? É lavável. Então, a gente consegue inferir que washable significa lavável, mesmo que a gente nunca tenha visto essa palavra antes. Ok? Vamos, então, seguir aqui com alguns exemplos. E na medida que eu for passando os exemplos, eu vou falar frases com essas palavras, com afixos. E dessa forma, vocês vão também fazer um exercício de listening, de compreensão oral. Então, prestem atenção nas frases que eu vou falar. Vamos começar aqui com os prefixos. Primeiro eu coloquei uma observação aqui, que muitos prefixos da língua inglesa têm origem latina ou grega, o que facilita muito para a gente, que é falante de português, que é uma língua de origem latina, de origem romana. Então, muitos prefixos, vocês vão ver aqui, eles são iguais ou muito parecidos em inglês e em português, então isso facilita para a gente. Logo aqui no primeiro exemplo, a gente tem um desses casos de prefixo de origem latina, que é o prefixo anti. Em inglês seria anti, que significa contra. Então aqui a gente tem o exemplo da palavra antivirus, que significa antivírus. O segundo aqui é o prefixo bi, que dá a ideia de duplicação. Então, bilateral significa bilateral. Terceiro aqui, a gente tem o this, que é o oposto de ou contrário. Por exemplo, dislike, o contrário de gostar, então fica não gostar. Uma frase aqui com essa palavra. The professor disliked my essay and said I need to rewrite it. O que essa frase significa? O professor não gostou da minha redação e falou que eu preciso reescrevê-la. Rewrite, a gente tem mais um exemplo de prefixo, o prefixo re, que dá a ideia de repetição. Então, reescrever. A gente também tem um exemplo aqui de disprove. Prove é provar, então disprove é o contrário de provar, então é refutar. A gente tem também aqui o prefixo for, que significa antes de. Então, a gente tem aqui o exemplo de foresee. Foresee, ver antes. Então, o que é isso? É prever. Ok? Viram aí como é que a gente consegue inferir o significado dessas palavras? A gente tem outro prefixo aqui que é extremamente recorrente, extremamente comum, que é o prefixo in. E também os seus derivados aqui, que significa não. Por exemplo, incorrect. Correct é correto, incorrect é incorreto. Possible é possível, impossible é impossível. Por exemplo, it is impossible for a human to fly. É impossível que um humano voe. A não ser que seja de avião, Bom, a gente tem aqui também o mid, que significa meio. Por exemplo,
midfield. Field significa campo, então midfield é o meio de campo. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos aqui de prefixos. A gente tem o miss, que significa errado, de forma incorreta. Então, por exemplo, misunderstand. Understand é compreender, entender. Então, misunderstand é um mal entendido. Por exemplo, uma frase que é bem útil para vocês saberem na língua inglesa. I'm sorry, I think there was a misunderstanding. Me desculpa, eu acredito que ocorreu um mal entendido. Aqui temos outro exemplo que é o misbehave. Behave significa comportar, é comportamento. Então, misbehave é o mau comportamento, mal comportado. Ok? Aí a gente tem outro aqui que é o over, que significa algo além, algo a mais. Então, a gente tem a palavra aqui oversleep. Sleep é dormir, oversleep é dormir além da conta, né? Dormir demais. Por exemplo, você pode falar aqui: Sometimes I oversleep on Sundays. Algumas vezes eu durmo demais, durmo além da conta nos domingos. A gente tem aqui também o prefixo un, que é o oposto de contrário. Então a gente tem a palavra aqui unbelievable, que é uma palavra muito interessante, porque aqui a gente tem um prefixo e um sufixo. Vamos entender então como é que se deu a formação dessa palavra aqui. A palavra base é o verbo to believe, que significa acreditar. Então, a palavra believable tem o sufixo able, que, como a gente já viu, transforma verbos em adjetivos. Então, believable é algo que é crível, algo que a gente pode acreditar. E un, que é o oposto de, então, unbelievable é algo que a gente não pode acreditar, algo que não crível, algo que é inacreditável. Ok? Bom, a gente tem também aqui o unhappy. Happy significa feliz, unhappy é alguém infeliz. Por exemplo, você pode perguntar: Why does she seems so unhappy? Por que ela parece estar tão infeliz? Why does she seems to be so unhappy? Bom, vamos passar aqui e agora vamos falar dos sufixos. Primeiro, a gente tem o able. Olha só, mais uma vez ele aqui, então vocês não vão esquecer, hein? A gente já falou 2 vezes o que ele significa. Ele forma, né, adjetivos a partir de verbos. Por exemplo, aqui, adorable. To adore é adorar, então adorable é algo adorável. Por exemplo, puppies are adorable. Puppies são filhotes de cachorro, então puppies are adorable, filhotes de cachorro são adoráveis. A gente tem também uma palavra aqui que é affordable. To afford é arcar com algum custo, pagar. Então, affordable é algo passível de ser pago, né? Então, é algo com preço acessível. Essa aqui é a melhor tradução. Então, sempre quando vocês virem affordable em inglês, quer dizer que é algo que tem um preço bom, um preço acessível. A gente tem também o sufixo est, que significa o que é mais. Por exemplo, fastest. Então, fast é rápido, fastest é o mais rápido. Por exemplo, Usain Bolt is the fastest man ever. Usain Bolt é o homem mais rápido de toda a história, né? Ever. Temos aqui também um sufixo, né, que a gente vai ver ele diversas vezes, que é o sufixo full, que significa cheio de, abundante em algo. Por exemplo, painful. Pain significa dor, full é cheio de, então cheio de dor, algo doloroso. Useful. To use é usar, então é algo cheio de usos, né? Então o que é isso? Isso é útil. Viram como é que é legal identificar as palavras através dos afixos? Vamos continuar aqui. A gente tem aqui o sufixo ion, e aqui suas variações, e se refere a processos. Como assim? Vamos ver o exemplo aqui para ficar mais claro. Por exemplo, a palavra recognition.
Bom, a palavra base aqui é o verbo to recognize. Então, reconhecer. Então, já que o ion se refere a processos, recognition significa o processo de reconhecer, então é um reconhecimento ou uma aprovação. Mais um exemplo aqui, construction. O verbo to construct significa construir, então construction, o processo de construir, é a construção. Mais um aqui, a gente tem o NES. NES, ele forma substantivos a partir de adjetivos. Por exemplo, happiness, happy é feliz, um adjetivo, se a gente colocar um NES, vira um substantivo abstrato. Happiness significa felicidade. Ok? A gente tem também aqui o ly, que forma advérbios. Por exemplo, hardly. Hard é algo, né, difícil. Então, se a gente colocar o ly, fica um advérbio. Então, hardly, dificilmente. Mais um exemplo aqui, a gente tem o quickly. Quick é algo rápido, algo ligeiro. Então, quickly é algo rapidamente. Por exemplo, he ate his lunch quickly. Ele comeu seu almoço rapidamente. Ate, pessoal, é o passado simples do verbo to eat. Então, quickly, rapidamente. Temos aqui mais um exemplo, e também esse aqui é extremamente útil, a gente vai se deparar com ele muitas vezes, que é o sufixo hood ou ship. O que esse sufixo faz? Ele forma substantivos abstratos, normalmente a partir de substantivos concretos. Mas tem algumas exceções a essa regra. Vamos ver aqui alguns exemplos. Citizenship. O que é isso? Citizen significa cidadão. Então, ship é a cidadania. Ok? Tá aí um substantivo abstrato. Friend significa amigo. Então, friendship significa amizade. Child significa criança. Então, childhood é o período de ser criança, é a infância. Ok, pessoal? Vou destacar aqui, antes da gente prosseguir, que esse PowerPoint já está lá disponível na nossa pasta do Drive. Então, deem uma olhada lá para vocês fixarem esses conhecimentos de prefixos e sufixos, que eu garanto para vocês que vai ser muito útil na hora da gente analisar as questões do Enem. Vamos então aqui para a última parte da nossa aula, que são os quantifiers. O que são esses quantifiers? Bom, na língua inglesa, existem substantivos que são contáveis, os countable nouns, e os incontáveis, os uncountable nouns. E qual que é a diferença entre eles? Em relação aos substantivos contáveis, a gente vai sempre colocar um S no final deles quando eles estão no plural. Como, por exemplo, dogs, cachorros, apples, maçãs, students, estudantes, buildings, edifícios, etc. Buildings, né, são construções, né, no geral. Bom, já em relação aos incontáveis, a gente não pode colocar esse S no final para formar o plural. Como, por exemplo, eu coloquei aqui uma frase para vocês. I have a lot of free time today. Eu tenho muito tempo livre hoje. Por que a gente não falou I have a lot of free times today? Porque time é um substantivo incontável. Uai, mas como assim a gente não conta o tempo? O tempo a gente realmente não conta. O que a gente conta são as horas, os minutos, as unidades de tempo. Já o tempo é algo mais intangível, né? Algo que a gente não pode contar. Ok? Deu para entender? Bom, então eu fiz essa tabelinha aqui para vocês, para a gente saber qual que é a diferença desses countable e uncountables e como a gente vai se referir a eles. Por exemplo, para indicar muitos e muitas nos substantivos contáveis, né, os countable nouns, a gente vai usar many e lot of. Já para os uncountables, a gente vai usar much e também lot of. Para indicar pouca coisa ou pouco, nos countables, a gente vai usar few
E no uncountable, a gente vai usar little. Para indicar alguns e algumas nos countables, a gente vai usar a few. E nos uncountables, a gente vai usar a little. Para fazer perguntas, isso aqui eu já até mencionei para vocês nas aulas, né, sobre as WH questions, nas quais, né, a gente viu como é que a gente faz pergunta com how. Nos countables, a gente vai usar how many. E no uncountable, a gente vai usar how much. Ok, pessoal? Então, essa parte aqui dos quantifiers foi uma parte bem breve, mas que ela não é tão útil assim na hora de interpretar as questões como são os prefixos e sufixos. Então, quando vocês forem estudar, foquem bastante nos prefixos e sufixos. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.